Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Quero aqui compartilhar uma palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Quero aqui trazer uma palavra de louvor e exaltação do nome de Jesus. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13 em diante, está escrito: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz, louvado seja Deus, à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem a encontre. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, Jesus, meus amados irmãos, vai falar a respeito dos dois caminhos. Isso é uma grande verdade para mim e para você. Só existe dois caminhos a qual o homem deve caminhar. Ou é o caminho da salvação, ou é o caminho da perdição. Não existe meio termo, não existe, louvado seja Deus, um meio termo a respeito dos caminhos qual o homem segue. Quando o homem ele compreende a mensagem da cruz, do evangelho que é anunciado, ele procura, meu irmão, ter isso em seu coração, que o caminho que conduz ele à vida eterna, à salvação, é um caminho apertado, é um caminho estreito. É difícil caminhar no caminho apertado, caminho estreito, é caminho de renúncia, é caminho ao qual o homem tem que dizer não para suas próprias vontades. Por isso que muitos, louvado seja Deus, não querem caminhar neste caminho, porque caminhar, louvado seja, apertado é difícil. Caminhar renunciando é difícil. Por isso são poucos que encontram esse caminho. Louvado e engrandecido seja Deus. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Como eu bem falei, são poucos que encontram essa porta, porque a porta da salvação não é porta larga, não é um caminho largo. Louvado seja Deus. Se fosse, louvado seja Deus, Jesus não precisava ter morrido por mim e por você, porque os homens, louvado seja Deus, já estariam andando pelo caminho da salvação. Louvado seja Deus. Porque quando Jesus veio, meus queridos irmãos, já existia a lei, já existia, louvado seja Deus, o ensinamento a respeito do reino dos céus. Moisés, louvado seja Deus, tinha anunciado a lei: ama o Senhor de todo o teu coração, o teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus, honra teu pai e tua mãe. A lei de Moisés já existia. Louvado seja Deus. Mas a lei, ela não podia salvar ninguém, como Jesus mesmo declara. Louvado seja o nome do Senhor. A lei, ou melhor, Paulo declara que a lei, ela imputa os nossos pecados. E Jesus veio, irmão, para apagar os nossos pecados. Aí está a maravilha, meu querido irmão, de nós servirmos a Deus, de procurarmos andar pelo caminho estreito. É porque esse caminho agrada ao Senhor. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja sobre a terra, e nós temos visto, presenciado, que muitos têm entrado pelo caminho do engano, pois querem andar fazendo suas próprias vontades no caminho largo. Mas a minha Bíblia diz, e o Evangelho de Cristo não mudou, esse caminho largo leva o homem à perdição eterna. O caminho largo leva o homem à condenação, ao abismo. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se eu e você queremos agradar a Jesus, temos que andar pelo caminho a qual o Senhor reservou para mim e para você caminhar. Jesus mesmo declara: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo,
Tome a sua cruz e depois siga-me. Louvado seja Deus. Hoje em dia, é bem verdade que muitos têm anunciado, louvado seja Deus, um caminho bem facinho. Vem pra cá, filhinho de papai, que aqui você não precisa fazer isso, não precisa aquilo. Tudo é permitido. Você pode andar do teu jeito, da tua vontade. Mas eu não vejo respaldo na palavra de Deus para quem assim prega, meu irmão. Precisamos analisar a Bíblia. Precisamos entender que Jesus quer de mim e de você obediência à sua palavra. É essa palavra que nos direciona até Deus. A Bíblia Sagrada, ela é o mapa do cristão, para o cristão não se perder no caminho. O cristão que analisa, que observa a lei do Senhor, ele não anda, louvado seja Deus, no engano. Ele não é enganado. Ele agora tem discernimento. O Espírito Santo lhe dá discernimento. O Espírito Santo lhe ensina o caminho ao qual ele deve andar. Por isso Jesus escrevendo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, ele vai dizer, meus irmãos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram pela porta da perdição. Bendito seja Deus. Porque, meu querido irmão, o caminho de perdição é atrativo aos olhos do homem. O caminho da perdição é atrativo aos olhos do homem. O homem vê a facilidade nos prazeres terrenos, nos prazeres carnais, e ele embarca, ele viaja neste caminho. Mas, meu querido irmão, eu quero dizer para você que ouve essa mensagem: esse caminho te leva à perdição eterna. Procure, enquanto há tempo, voltar para o caminho ao qual o Senhor quer que você ande. Jesus não quer que eu e você vá para a perdição eterna, mas que nós possamos andar pelos caminhos do Senhor nosso Deus. Jesus, ele é a porta, louvado seja Deus. No Evangelho de João, capítulo 10, ele vai de mesmo declarar: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Louvado seja Deus. Eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. Jesus, ele é, meu amado irmão, o caminho. João 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus. Então o caminho que nós devemos seguir, se é o caminho de Jesus, então, meu querido, devemos seguir. É apertado, você vai ter que deixar o pecado. Você vai ter que deixar a tua própria vontade. Você vai ter que renunciar para seguir o Senhor Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus se encontra ali com Nicodemos, ou melhor, Nicodemos vai até Jesus. Jesus diz para Nicodemos: ó Nicodemos, é necessário tu nascer de novo. Louvado seja Deus. É necessário nascer de novo da água e do Espírito de Deus, se quisermos entrar nas moradas celestiais. Precisamos renunciar o nosso coração corrupto, o nosso coração enganoso. Temos que abandonar as práticas pecaminosas para morarmos no céu com o Senhor. Jesus, ele diz para mim e para você: nós precisamos deixar o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia para fazer a vontade do Pai. Livro de Hebreus, capítulo 12. Louvado seja Deus. Deixemos todo o embaraço do pecado, meu irmão. Deixamos todo o engano e procuramos andar no caminho de Jesus, porque a porta é apertada, o caminho é estreito. Louvado seja Deus. Eu não aprendi outro evangelho que não seja este. Louvado seja Deus. Se alguém tem te ensinado um caminho fácil, se alguém tem dito para você que é facinho andar nos caminhos do Senhor, esse está mentindo, porque requer de mim e você uma renúncia, requer de mim e você deixarmos para trás o velho homem, a velha natureza, para agradar a Deus. Requer de mim e de você esforço. A minha Bíblia diz que o céu é tomado por esforço, e esse esforço, meu irmão, é um esforço de renúncia. Temos que renunciar a mim mesmo. Eu tenho que renunciar a mim mesmo se eu quiser agradar o nome do Senhor. Então, meu querido irmão, quando eu olho para a palavra de Deus, eu tenho, aleluia, a certeza absoluta por onde eu devo caminhar, por onde eu devo prosseguir.
Louvado seja Deus, porque Jesus ele declara: você não andará perdido se você estiver examinando a Bíblia Sagrada. O homem ele perece, louvado seja Deus, como o profeta declarou, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu, observando a respeito disso, vejo que o homem perece por falta de conhecimento, mas também porque ele não quer conhecer. Aleluia, prefere andar no engano porque não quer conhecer a verdade. Se eu procurar conhecer a verdade, ninguém vai me tapear com palavras mentirosas, porque a palavra, ela me dá a direção. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15, Jesus continua falando no Sermão da Montanha: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem as uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Louvado seja Deus. Então tá aqui, irmão. Tá aqui, aleluia, a mensagem do Evangelho para você não andar enganado e sendo enganado. Ou melhor, para você não andar enganando e não ser enganado. É a mensagem do Evangelho. Uma mensagem poderosa, uma mensagem profunda que vem ao coração do homem. Acautelai-vos, irmão, dos falsos profetas, dos falsos mestres. Pelos frutos deles você conhecerá. Louvado seja Deus, se ele é verdadeiro ou não. Porque não pode, irmão, uma fruta, ou melhor, uma árvore produzir um fruto bom. Uma fruta má produzir um fruto bom. E uma árvore boa produzir frutos maus. Não se pode colher um fruto bom de uma árvore má. Bendito seja Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, eu e você não seremos enganados. Entrai pela porta estreita, andai pelo caminho estreito, porque a porta da salvação, ela não passou por reforma. Jesus não, aleluia, não disse essa palavra em vão, meu irmão. Jesus, ele que afirmou que esse é o caminho, esta é a porta, ele é o caminho. Jesus não mudou, ele não volta atrás na sua palavra. Louvado seja Deus. Por isso eu tenho essa convicção em meu coração, que eu e você temos que porfiar pelo caminho que nos leva ao Senhor Jesus. E esse caminho é estreito, é apertado, é difícil, meu irmão. Não é fácil. Você vai passar por perdas, você vai ter que dizer muito não para você mesmo, porque isso requer esforço de mim e de você. Nós não somos super-homens, nós não somos, aleluia, super crentes. Nós temos falhas e pedimos misericórdia a Deus para Ele nos dar a capacidade de vencer o mal, de nós dizermos não para o nosso coração, as nossas próprias vontades. Porque quando nós fazemos isso, irmão, o Espírito Santo, ele vem ao nosso coração e nos capacita para fazermos a sua vontade. A palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ela nos direciona a Jesus. Então, querido irmão, que essa palavra venha ao teu coração. Aleluia. Estamos vivendo os últimos tempos da igreja sobre a terra. Essa mensagem, louvado seja Deus, é anunciada há tantos anos. Jesus está voltando. E muitos têm se escandalizado e abandonado o caminho do Senhor, porque há muito tempo que eu vejo falar disso, mas se esquece, como está escrito lá no livro de Pedro, que um ano para o Senhor, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então não devemos esquecer essa mensagem. Para mim um dia, louvado seja Deus, é muito, mas para o Senhor é bem pouquinho, aleluia, o tempo, porque o tempo pertence ao Senhor. Eclesiastes diz que o tempo, existe todo um tempo, um propósito debaixo dos céus, que há tempo para tudo, irmão. Então nós precisamos estar no tempo do Senhor. Nós precisamos estar na vontade do Senhor, no centro da vontade de Deus, para que o Senhor possa cada dia, louvado seja Deus, estar iluminando os nossos caminhos, planeando os nossos caminhos, e que a gente possa cada dia glorificar e exaltar o nome do Senhor até a sua volta, porque está se consumando esta era. Louvado e engrandecido seja Deus, e que possamos, irmão, ter na nossa mente, no nosso coração, a certeza para onde nós estamos indo.
porque a palavra de Deus, ela é verdade, ela é verdadeira. E ela diz para mim e para você, qual o caminho que nós estamos seguindo? É o caminho de retidão, de santificação? Ou é o caminho espaçoso, caminho largo? Qual caminho nós temos andado, irmão? Caminho que Jesus nos direciona ou o caminho que o mundo tem nos direcionado? Existem dois caminhos apenas, ao qual o homem deve seguir. O caminho de Jesus ou o caminho do mundo. Essa é uma verdade. Essa é a palavra de Deus ao teu coração. Medite nesta palavra, que o Senhor possa te dar direcionamento correto e que você tenha em seu coração a vontade de agradar a Deus, a vontade de seguir os caminhos do Senhor, porque esse caminho te levará à salvação eterna. Bendito seja Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus, que reina para todo sempre. Amém.